E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente, depois de mais ou menos um ano, para falar sobre os livros lidos em 2022. Eu lembro que da última vez eu atrasei quase 3 meses para gravar o vídeo, dessa vez apenas 18 dias. Hoje é dia 18, pretendo postar amanhã dia 19 ou depois dia 20 de janeiro ainda, né? O outro acho que só saiu em março, enfim. Mas, enfim, eu vou ver se da próxima vez eu tento fazer no ano certo pra gente não ter esse tipo de problema de novo. E antes de começar a falar sobre os livros que eu li no ano passado, em 2022, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de várias formas. Hoje, principalmente, tem duas especiais que eu queria salientar. Primeiro, comprando os livros pelos links na descrição. Eu estou com a pilha de livros aqui do lado, e os livros todos que eu mencionar, os que estiverem disponíveis na Amazon, estarão aí na descrição para vocês clicarem pelo meu link e adquirirem. Vocês fazendo isso, eu ganho um valor, eu ganho uma parcela do valor que vocês vão pagar e para vocês sai a mesma coisa. Então todo mundo sai ganhando no final. Além disso, vocês podem fazer todas aquelas maneiras de doação que eu sempre digo, né? Botão valeu, doação pelo Pix ou Super Chat durante alguma live. Mas o melhor apoio que você pode dar, certamente, é o apoio pelo Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal, em que você seleciona qualquer valor a partir de R$2, no meu caso, para me doar mensalmente. Por mais que você só selecione R$2, o que pode parecer pouco, para mim faz bastante diferença, porque eu tenho a certeza de que vou receber isso no mês seguinte, perdão. Então, enfim, se cada um der R$2, bom, a gente tem 4.000 inscritos, eu já, enfim, teria boa parte da minha vida resolvida se eu ganhasse R$2 de cada inscrito meu. Então, se você se sentir à vontade, por favor, clique aí embaixo. E, claro, aqui, né, antes da gente começar o vídeo também, agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que apoiam o canal no Apoia-se e que me dão um pouquinho dos seus dinheiros todo mês. Então aqui um abraço especial para o Nivaldo, que voltou a apoiar a gente agora, para o Pedro, para o Cássio, para a Andressa e para o Luiz. Galera, muito obrigado, como sempre. Por causa de vocês que a coisa consegue continuar andando aqui com mais segurança. E é isso. Se você quiser fazer parte desse grupo, clica no link aí embaixo. Bem, gente, então vamos falar dos livros. Então, lembrando que isso aqui não é uma resenha, não ia ter como resenhar todos os livros que eu li aqui, senão isso realmente daria muito tempo de vídeo. Mas, se você quiser me ouvir fazendo uma análise, um comentário um pouco mais detido em algumas dessas obras, eu fiz uma live, semana retrasada talvez, com o meu amigo Lucas Belo, enfim, muitos de vocês já o conhecem, em que a gente falou sobre os 5 livros preferidos de cada um de nós de 2022. Então a gente fez uma live, a live teve cerca de 10 horas e 20 minutos, alguma coisa assim, e lá a gente pôde, enfim, trazer vários detalhes acerca dos melhores livros que a gente leu e tal. Foi uma live muito boa, muito interessante, aconteceram várias coisas engraçadas, e a gente falou mais sobre esse nosso top 5. Então, se você está interessado numa fala um pouco mais detalhada acerca de algumas dessas obras, dê uma olhada na live e seja feliz. Mas se o livro que você vir aqui, pelo qual você se interessar, não tiver sido comentado na live dos 5 melhores livros, você pode me pedir nos comentários também. Não sei, vai que eu gravo algum vídeo falando melhor sobre algum desses livros, enfim. Podem sugerir aí embaixo, fiquem também à vontade. Mas, finalmente, então, vamos falar dos livros propriamente ditos. Antes de entrar nos livros que eu li este ano, realmente, eu gostaria de começar com os livros que eu já vinha lendo desde antes do ano passado, né, ou seja, desde 2021, e que eu terminei em 2022. Né, são livros que eu carreguei de um ano para o outro. E aqui, enfim, foram alguns livros, e eu saliento aqui principalmente esses sobre Idade Média, né, alguns manuais sobre filosofia medieval. Vocês sabem que eu tenho uma série resenhando a história da filosofia do Reale, né, ou melhor, já não sei se já se dá para chamar de resenha, mas uma história da filosofia com base na história da filosofia do Reale. E, bom, para quem não sabe, eu não uso apenas a filosofia do Reale como material. Né? Eu explico a partir do Reale, mas eu faço uso de outras obras também para poder embasar bem a explicação, para eu ter certeza do que eu estou falando, enfim, para poder estudar de fato. Né? E essas obras todas aqui sobre a Idade Média, então eu consegui terminar de ler em 2022. Eu comecei a lê-las quando a gente começou a falar de Idade Média na história da filosofia, terminei de lê-las há algumas poucas semanas, mesmo que a gente ainda não tenha acabado de falar
de filosofia na Idade Média na história da filosofia do Reale. Isso aconteceu porque eu já acabei de ler tudo, ainda não gravei todos os vídeos, falta bem pouquinho, mas enfim, apesar de eu não ter gravado esses vídeos ainda, eu já acabei de ler as obras. E todas essas obras aqui realmente são sensacionais, assim. A do Reale, como eu já mencionei algumas vezes, eu acho que às vezes ele se atém pouco a coisas que ele próprio indica que são importantes e às quais eu acho que ele deveria se ater mais. Mas, enfim, no geral, tem pouco do que reclamar da história da filosofia do Reale, afinal, a história da filosofia do Reale. A mais completa, de fato, de todas essas que eu li, foi a filosofia na Idade Média do Etienne Jusson. Esse livro aqui, de fato, é o mais detalhado. Deixa passar pouca coisa, honestamente eu não senti falta de nada, pelo que eu me lembro agora. É bem mais grosso, tem 900 páginas, eu acho, mas vale muito a pena. Se você quiser uma explicação bastante detalhada dos autores, certamente este é o livro. Apesar da divisão dele ser um pouco... Enfim, acho que poderia ser melhor dividido, mas enfim, não dá para aprofundar muito nisso agora. Por isso que é bom a gente ter várias histórias da filosofia, enfim, várias obras comentando um certo tema, porque a gente consegue ir pegando, O que não tem em um a gente traz do outro, o que não tem no outro falta num a gente pega do outro, enfim. Esse do Alain de Liberar, eu não sei falar esse nome, é muito bom também. Deixa passar muitos pontos essenciais, ao meu ver, mas eu acho que ele é uma vantagem, ele é um livro muito bom como um complemento. Ele pega várias coisas que você não vai ver em outros definitivamente. Inclusive tem uma parte aqui toda dedicada à filosofia bizantina, o que, enfim, é uma parte da filosofia medieval a que a gente não está tão acostumado. A gente, de fato, pouco ouve falar sobre isso, até fiquei um pouco espantado quando eu vi que tinha um capítulo tratando disso. Então, eu acho muito legal como complemento. Acho muito legal como complemento mesmo. E essa aqui do Coplestone, bem mais resumida, Enfim, acho que talvez não tenha nem 200 páginas aqui, deixa eu até dar uma olhada. Tem quase 200 páginas. É mais resumido, eu acho que você tendo uma base, você vai ler as coisas aqui e vai entender de cara. Se você não tiver uma base de filosofia medieval, não lê tanto os outros livros. Você talvez não saiba às vezes a que ele está se referindo, mas no geral é bem didático, bem sintético, bem simples. Eu acho que, enfim, na maior parte das vezes você não vai ter nenhum problema lendo, mesmo que você seja ainda um tanto leigo no assunto. Bom, esses foram os de medieval. Mas também teve outros dois que eu trouxe do ano retrasado. Porque agora eu não estou mais em 2022, então tem que falar do outro ano, de 2020 para 2022, que foram essas obras do Platão que nós terminamos. A gente estava fazendo o semestre platônico, para quem não sabe, é a sequência de lives aqui no canal em que a gente lê os diálogos platônicos, cada um fazendo um personagem, eu, Marcelo e Lucas. E, bem, a gente já tinha começado os diálogos 3 e o diálogo 6 no outro ano, no ano de 2021. E este ano a gente terminou esses dois volumes. Aliás, teve um diálogo do diálogo 6 que a gente não chegou a ler, mas eu lembro que eu li depois porque eu queria, enfim, tirar essa obra aqui de cima da mesa. Eu estava querendo ler, acho que era um dos únicos que faltava para eu completar de ler a obra platônica toda. Ainda falta ler as leis, mas fora isso, dos principais eu já li todos. Aliás, daqueles de que se tem certeza que foi Platão que escreveu, eu já li todos, exceto as leis. Então eu queria logo ler esse último para poder fechar essa meta intelectual, por assim dizer. Bom, então esses foram os livros que eu trouxe de 2021 para 2022 e terminei de ler em 2022. Agora vamos falar dos livros que eu comecei a ler em 2022 e terminei, de fato, em 2022. A pilha está meio grande aqui, mas vamos aos poucos. Essa não é a minha ordem de leitura, mas, enfim, também dá muito trabalho fazer isso. Mas, para começar aqui, uma releitura que eu fiz foi a Teologia Mística, do Pseudo Dionísio Areopagita. Eu fiz essa releitura, até numa outra edição também, em PDF, mas eu fiz essa releitura porque eu fui dar uma palestra na Biblioteca Nacional esse ano, no ano passado, que foi quando eu li, e, enfim, precisava revisar muitas coisas. Eu cheguei a revisar várias partes dos nomes divinos também, do Pseudo Dionísio, mas não foi uma obra que eu considero que eu tenha relido, de fato. Li um trecho ou outro para poder encaixar na palestra e tal, mas a Teologia Mística, por ser uma obra curta, bastante breve, eu
enfim, li várias vezes esse ano também. Enfim, um dos meus autores preferidos, tem vídeo dele falando... Bom, tem vídeo meu falando dele na História da Filosofia aqui do canal. Enfim, é um autor sensacional, você pode dar uma olhada se você quiser. Uma outra obra que eu li deste ano, agora mais de filosofia, que eu também é filosofia de certa forma, enfim, está numa região meio intermediária, né? Mas aqui de fato uma obra de filosofia, é a Gaia Ciência do Nietzsche. Eu nunca tinha lido uma obra completa do Nietzsche, já tinha lido um aforismo ou outro, eu li o Prólogo do Zaratustra, inclusive para a faculdade neste ano, no ano passado, né? Eu estou falando neste ano como se fosse este agora, enfim, a gente já está em 2023, mas vocês entenderam. O fato eu cheguei a ler um pouco de Zaratustra no ano passado para questões da faculdade, tive de ler um pouco da Gaia Ciência, só que eu decidi dar continuidade só para a Gaia Ciência. Né? Aqui, os aforismos eles são bastante independentes entre si. Aliás, acho que quando você fala em aforismos isso já está implícito por definição, né? São textos independentes e curtos. E eu decidi seguir adiante na leitura justamente porque tem um aforismo que eu curto muito, que está aqui dentro, e enfim, eu conheço alguns aforismos muito bons, aí eu fiquei curioso para ler o resto, acabei seguindo nisso, né? O meu preferido é o Amizade Estelar, eu não me recordo agora do número do aforismo, mas vocês podem dar uma olhada aí enfim, vocês podem pesquisar na internet Nietzsche Amizade Estelar, eu acho sensacional. E também tem aquele sentido da nossa alegria, né? Da nossa jovialidade, que enfim, que é um dos momentos em que ele anuncia a morte de Deus. Então é bem interessante, é um texto também que tem bastante coisa para se pensar, né? Tem vários elementos inclusos ali. E, enfim, eu acho que foi bem importante para compreender melhor, né, o que o Nietzsche pensa. Ainda mais porque é um autor com o qual eu não tenho tanta familiaridade, nem sei se pretendo adquirir, mas é legal a gente conhecer mais, né? Um autor que foi muito bom que eu li neste ano foi São Boaventura. E aqui a gente tem a Redução das Ciências à Teologia e o Itinerário da Mente para Deus. Eu comprei esses livros assim, o motivo principal de eu ter os comprado foi para poder falar melhor de São Boaventura aqui no canal, né? Eu comprei outras coisas dele, mas só consultei um pouco. Como essas duas obras são curtinhas, eu li-as por inteiro. Mas, enfim, são obras sensacionais. Eu acho que eu até li um pouco mais rápido do que deveria, justamente por estar fazendo aquela leitura pensando em gravar o vídeo, né? Então, eu acho que eu não fiquei tanto tempo em obras, principalmente como Itinerário, quanto essa obra merece, mas não deixa de ter sido uma leitura sensacional. A gente percebe aqui algumas influências de Santo Agostinho, né? O próprio Pseudo Dionísio é citado aqui também, então é muito interessante, e foi legal para ter mais contato com esse filósofo medieval que geralmente é jogado um pouco para o canto, né? Enfim, a gente pensa em Tomás de Aquino, né, Duns Scotus, Occam e tal, e São Boaventura geralmente fica um pouco de lado, então foi legal para ter esse contato também. E falando no próprio Duns Scotus, comprei esse compêndio aqui de Philosophical Writings dele, que, pô, cara, são uma introdução ótima ao pensamento dele. Eu comprei também pensando em gravar os vídeos pro canal, mas enfim, obviamente ele fala muito mais aqui do que eu disse nos vídeos. E, de fato, assim, é muito interessante ver como que a gente fala pouco desse autor, sendo que ele traz pontos muito interessantes, traz questões interessantes, principalmente contra a doutrina da analogia, por exemplo, para falar do ser, como é o que Tomás de Aquino faz, né? Ele levanta críticas a esse tipo de coisa, e eu acho muito curioso que a gente não fale disso hoje em dia. São críticas muito boas até. Eu também não, assim, eu não sei se eu seria mais escotista do que tomista, eu acho que não. Mas são questões que têm de ser levadas a sério. Eu achei isso bem interessante. Eu falei até um pouco dele naquela minha live com o Lucas, sem querer dar spoiler, mas vocês podem me ver falando com mais detalhe lá. Bem, outra obra que eu li que assim, foi muito marcante foi o Relatos de um Peregrino Russo. Na verdade, foi uma das duas obras que eu li neste ano da coleção de espiritualidade da Vozes. Realmente essa coleção é sensacional. Assim. Realmente a editora Vozes faz um trabalho impecável. E, bom, Relatos de um Peregrino Russo, bom, é realmente incrível, narra a história de um peregrino em busca de aprender a oração do coração, né, a invocação do nome de Deus, né, de Cristo. Enfim, já falei mais sobre ele também na live com o Lucas, mas me marcou bastante, assim. Eu também, porque eu li num momento da minha vida que eu acho que eu estava precisando
ouvi um relato de alguém que estava vivendo, que tinha desapegado de tanta coisa, estava vivendo apenas de Deus. Realmente é uma experiência muito bonita, assim. E é bastante curioso que é um livro escrito por um anônimo. Então isso tem um certo peso também na hora de você ler essa história. Enfim. Outro livro também escrito por um anônimo, né, novamente da coleção da Vozes, é A Nuvem do Não Saber. Fala sobre mística cristã, tem uma inspiração neoplatônica muito forte, e quem me conhece sabe que eu gosto muito desse tipo de coisa. Então a ideia de que existe uma nuvem do não saber, como o título diz, nos separando de Deus, e a única forma de nós furarmos essa nuvem do não saber é por uma espécie de raio de amor que ele descreve e menciona aqui algumas vezes. Mas isso de forma alguma consegue se dar por via de discurso, por via de razão, né, de discurso racional. Eu me interesso bastante por esse tema, né, tem a ver com teologia negativa e tal, na linha do Pseudo-Dionísio, inclusive, e foi legal demais, foi legal demais, uma ótima leitura também, uma das melhores do ano. Eu li bastante sobre mitologia também, bastante mais ou menos, mas eu li a Teogonia, os Trabalhos e Dias, que eu não tinha lido ainda. Eu acho que a Teogonia, talvez eu tenha lido, mas assim, também não... para eu não lembrar, eu provavelmente não li com tanta atenção. Eu provavelmente tinha lido só para dizer que li, e dessa vez de fato eu li. Eu peguei uma matéria na faculdade de mito e cinema, e enfim, a matéria foi incrível, a gente acabou lendo bastante sobre mitologia e vendo os filmes feitos inspirados nas obras mitológicas, né? Inclusive pelo mesmo motivo, eu também li a livraria, né, a biblioteca do Apolodoro, Library of Greek Mythology, essa edição aqui da Oxford. E, bom, aqui é basicamente um compêndio de mitos, não trata de um mito em específico, mas é muito legal justamente como esse compêndio, esse lugar onde você vai buscar a história de algum herói ou de algum deus, caso você não se lembre. E a Teogonia, enfim, não tem nem muito o que falar da Teogonia dos Trabalhos e Dias, mas o Apolodoro eu achei interessante porque eu não conhecia, e foi justamente a bibliografia que o professor recomendou nessa disciplina de mito e cinema. Da qual eu ainda vou voltar a falar depois, que tem outros livros que eu li por causa dessa matéria. A gente obviamente não usou o livro todo, mas eu dei continuidade à leitura, e, enfim, até para aprender um pouco mais sobre mitologia, né? Vocês sabem aqui que eu tenho... Quem já assistiu aos outros vídeos de eu comentando meus livros do ano sabe que eu tenho uma questão com literatura, assim, que eu tenho sempre muita vontade de ler mais literatura, só que sempre tem os livros de filosofia que atropelam, eu acabo lendo primeiro. E aí foi uma oportunidade legal, assim, ter mais contato com mitologia, que acaba se incluindo na literatura, né, nesse sentido mais uma literatura de ficção, enfim. Claro, tem as suas diferenças com relação a romances, esse tipo de obra, mas de todo modo não deixa de ser literatura, e aí foi bem legal, assim. Eu sinto que eu fui formando o meu, vamos dizer assim, imaginário, sem querer usar essa expressão batida, mas formando realmente, colocando tijolinhos na parte da minha cabeça onde estão armazenadas as histórias mitológicas, né? Eu fui, enfim, adquirindo novas histórias, foi bem legal. Ainda sobre religião, o Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade, eu já tinha lido apenas o Dicionário das Religiões, não, o Tratado de História das Religiões, em que ele basicamente vai descrevendo uma série de símbolos presentes em várias tradições religiosas, né? Tem um capítulo do Sol, um capítulo da Lua, das águas, da Terra, etc. E o resto eu só tinha consultado um pouco, né? De outras obras eu só tinha consultado um pouco, outras obras do Eliade. E o Sagrado e o Profano foi então essa segunda obra que eu li do começo ao fim. E, bom, vale muito a pena, assim, é central para entender o pensamento do Eliade, fala muito da questão do tempo, né, o que é o tempo sagrado, o que é o tempo profano, como é que a nossa experiência do tempo muda com relação a isso. Ele fala muito daquela questão de que o sagrado é a abundância de ser, né, manifestada numa coisa, fala das hierofanias, né. Enfim, é fundamental para compreender o pensamento do Eliade, usa vários conceitos dele, e, enfim, eu acho que é até inclusive uma boa introdução ao estudo da obra dele. Ainda sobre religião, a gente leu 2 volumes completos da Patrística neste ano. A gente começou Santo Agostinho, infelizmente por uma série de complicações a gente não conseguiu terminá-lo, né, o Tratado da Trindade, mas a gente terminou Ambrósio de Milão e Leão Magno. Ambrósio de Milão foi melhor, de certa forma, no sentido de que eu achei muito mais denso. Os meninos concordaram comigo também, o Marcelo e o Lucas. A gente conversou bastante sobre isso. O Ambrósio de Milão, ele é bastante denso, não no sentido de ser difícil, mas que em poucas frases tem muito conteúdo a se tirar dali. Você sempre tem muito o que dizer sobre o que o Ambrósio escreve.
Então, esse é um daqueles falsos magros, né? De fato, a gente ficou muito tempo nesse aqui. E o Leão Magno, eu já acho que ele repete muita coisa. Mas eu não diria tanto que isso é culpa do Leão Magno, uma questão de estilo dele, nem nada do tipo. Mas é porque aqui a gente tem muitos sermões sobre o mesmo tema. Se não me engano, a gente tem tipo 6 sermões, 7 sermões sobre a Quaresma. Ah, não, tem 10 sobre a Quaresma. Caramba, eu tô passando aqui, tem realmente muito sermão sobre a Quaresma. A Quaresma é só um exemplo, mas assim, existem vários sermões sobre o mesmo tema. Então é natural que muita coisa fique repetida. Nem por isso a gente foi rápido na leitura nos canais. Né? Também a gente teve muitos contratempos, tivemos de adiar muitas vezes a patrística neste ano. Mas enfim, foram 2 leituras ótimas e vamos ver se em 2023 a gente acelera um pouco as leituras da patrística. Vamos lá, voltando para a filosofia. René Descartes, o discurso do método com os ensaios, os tratados dos quais ele é prefácio, e as meditações de filosofia primeira. O discurso do método eu já tinha lido, uma obra importante da história da filosofia, não tem como a gente não ler. E, bom, eu ainda não tinha lido esses ensaios que acompanham o discurso do método. Vocês podem ver aqui que esse discurso do método está meio espesso demais, mas é justamente porque aqui dentro também tem esses outros ensaios. E, bem, os ensaios confesso que eu não li com tanta atenção, tanta dedicação, até porque um é sobre geometria, outro é sobre ótica, outro é sobre os meteoros. Me interessou pouco, mas eu li, enfim, do começo ao fim, não me ative tanto a eles, mas foi uma leitura interessante. Assim, foi interessante conhecer esse outro lado do Descartes, que não é o Descartes do discurso do método, tampouco o Descartes das meditações, enfim, dessas obras que a gente geralmente lê, né? Então foi curioso, né? Foi uma experiência interessante ler esses outros ensaios. Reler o discurso do método também foi interessante, porque eu já não lembrava quase nada. Eu lembrava aquilo que todo mundo sabe, enfim, aqueles detalhes que... discurso do método, todo mundo lembra da aula da faculdade, mas enfim, não necessariamente lembra de ter lido. Aí foi interessante rever essas coisas organizadas no texto dele. E Meditações sobre Filosofia Primeira, esse eu já tinha lido alguns pedaços também, já tinha consultado várias vezes, mas lido do começo ao fim eu ainda não tinha lido. Então foi uma experiência maneira também, uma grande obra da história da filosofia, praticamente inaugurando a filosofia moderna. E, bom, o que dizer do Descartes? Eu gostei bastante da experiência, comentei até isso inclusive na live com o Lucas, porque, assim, de fato, né, apesar de o projeto moderno ser algo muito ambicioso e a gente tender a enxergar os modernos como pessoas dotadas de uma certa arrogância, né, do tipo, vamos jogar tudo que estava atrás fora, vamos inventar a roda de novo, agora sim a gente conseguiu a ciência, o conhecimento, agora sim a coisa vai funcionar, antes o pessoal estava iludido. Enfim, a gente tende a ter essa visão dos modernos, e de fato o projeto moderno é bastante ambicioso e um pouco arrogante, a gente poderia dizer. Só que eu fiquei bastante impressionado como o Descartes aqui me parece uma pessoa muito humilde, mesmo fazendo coisas que, assim, de um ponto de vista mais geral, não são atitudes tão humildes, né? Você querer refundar a filosofia é algo bastante, como eu disse, ambicioso. Então, assim, apesar dele ter esse projeto grande, ele próprio, principalmente quando ele fala de Deus, você consegue sentir uma humildade muito grande nele. Isso me chamou muito, muito a atenção. E outra coisa legal de ter lido as Meditações de Filosofia Primeira foi que, depois de eu ter lido, um professor meu da faculdade trouxe como bibliografia e fez vários comentários acerca de algumas meditações. Então foi interessante, né? Trouxe outras questões, eu já tinha lido recentemente, então estava tudo bastante fresco. E foi uma experiência bem, bem legal. Ainda Filosofia Moderna, tem essa História da Filosofia Moderna, do Roger Vernot. Ótima introdução à filosofia moderna, muito bom para ter uma visão geral, para tapar uns buracos. Bom, eu conheço poucas histórias da filosofia moderna, né, que tratam só dessa parte, e eu acredito que, enfim, não tem muitos comparativos nesse sentido, mas eu acredito que seja uma boa pedida aí para quem quer conhecer de maneira mais geral. Né? É bastante sintético, mas também é bastante claro. Pelo menos em nenhum momento fiquei com dúvida, tipo, não, calma aí, não sei se eu entendi isso aqui. De fato, bem claro, ajudou em várias disciplinas da faculdade também. Ele vai de Descartes até Hegel, só para, enfim, deixar claro aí que tem esse recorte. Aqui, de novo, filosofia moderna, mas, enfim, renascimento é aquela coisa, né? Você chama de renascimento ou você chama de moderna? Tem essa
essa discussão aí, né? Acho que pouca gente chamaria de moderna. O fato é que eu tive de ler o discurso sobre a dignidade do homem para a disciplina de Filosofia Moderna 1, lá na faculdade, inclusive dada pelo grande Danilo Marcondes. E, bom, eu não teria pego, pelo menos agora, esse livro para ler se não fosse para a faculdade, mas eu achei muito, muito, muito legal. É um texto bastante curto, edição bilíngue, o livro já é fino, edição bilíngue, ainda por cima, então é bem, bem curtinho mesmo, mas não deixa de ser muito interessante. Ele reflete muito bem, né, o Pico reflete muito bem o espírito do Renascimento, e inclusive um certo espírito de liberdade, né, de querer estudar vários autores, mesmo que eles não estejam inseridos naquela tradição específica que era valorizada, enfim, até o final da Idade Média, né. Nem por isso ele desvaloriza esses autores, quer dizer, ele traz Tomás de Aquino, traz Duns Scotus, faz elogio a esses caras, a Aristóteles também, inclusive, mas ele também tem um pezinho em outras questões, né, em outras tradições, né? Então ele puxa a Cabala também, puxa questões da Bíblia, enfim, ele faz uma mistura que parece ser interessante, me deixou curioso para compreender mais, mas como o título diz, isso aqui é um discurso, né? Não é um tratado em que ele vai articular todas essas coisas, mas ele faz um elogio geral a todas a várias dessas concepções e, enfim, é um espírito de uma certa abertura para o diferente que é bem interessante e que caracteriza, de certa forma, a modernidade, né? Principalmente o Renascimento, que, enfim, justamente quando tanta coisa começa a se misturar. Esse livro aqui, The Beginnings of Western Science, foi um dos primeiros que eu li neste ano. Bibliografia fundamental para essa área de história da ciência. E foi muito bom porque me abriu várias portas, eu disse isso também na live, abriu várias portas de bibliografia, de subtemas dentro da história da ciência que poderiam me interessar. Enfim, foi uma experiência muito, 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 muito legal mesmo. Tem vários insights interessantes, ou vislumbres, como o Lucas está começando a falar agora, enfim, eu achei bem legal também. Tem esse Medieval Number Symbolism. Eu confesso que eu nem lembro por que eu comprei esse livro. Acho que eu vi de referência bibliográfica em alguma outra obra. E tendo visto essa referência bibliográfica, eu fui ver o preço na Amazon, estava barato, eu decidi comprar. E, enfim, fala sobre o simbolismo medieval numérico. O simbolismo numérico da Idade Média. É interessante porque ele fala das origens disso, né? Então ele remete ao simbolismo da nossa percepção, né? Ao que a experiência humana nos diz de simbólico. Além disso, fala também, salvo engano, dos pitagóricos e dos babilônicos, né? Ele coloca tudo isso ele coloca esses três pilares como sendo justamente as fontes, né, do simbolismo medieval. Inclusive, eu estou até na dúvida se são realmente esses três. É exatamente isso. O simbolismo numérico elementar, né, que enfim, nós mesmos percebemos, independentemente de aspectos culturais, digamos assim. Os números astrológicos, aí entra a questão da Babilônia, e os pitagóricos, né, as doutrinas pitagóricas, as concepções deles e tal. E aí ele vai dizer que tudo na Idade Média que se desenrolou de doutrina simbólica, vamos dizer assim, de aparição dos símbolos na literatura e na religião, justamente vieram disso, né? Tem sua origem nesses três pontos fundamentais da cultura antiga. Meu Deus! Outra coisa, outro tópico que me foi bastante... Enfim, pelo qual me interessei um tanto nesse ano, foi a doutrina social da igreja. Né? Para quem não sabe, eu e o Lucas Belo, que aparece aqui o tempo todo, fomos a Washington no começo do ano estudar a doutrina social da igreja lá na Catholic University of America. E eles pediram pra gente ler uma certa bibliografia fundamental para chegar lá sabendo alguma coisa. E eu, enfim, isso incluía encíclicas papais, vários documentos desse tipo, além de alguns artigos e tal. E com vista a essa viagem para Washington que a gente ia fazer, esse estudo que a gente ia ter lá, eu acabei lendo, sim, algumas coisas. Então eu li 3 encíclicas papais aqui importantes. A Rerum Novarum, do Leão XIII, enfim, clássica, né, para a questão social, pensando aí principalmente nos operários da época em que ela foi escrita. Gaudium et Spes, do Papa...
Ah, não, isso aqui é a Constituição Pastoral do Concílio Vaticano. Não, isso aqui não é encíclica, não. Eu jurava que era. Enfim, Gaudium et Spes, né, Alegria e Esperança. E Evangelium Vitae, do João Paulo II. Essa aqui, para mim, foi a melhor delas. Ele fala aqui da questão da vida humana, da importância da vida no Evangelho e tal. E, é muito curioso como ele fala muito de aborto aqui, inclusive. E ele passa por várias questões com uma delicadeza muito grande, com uma clareza também. Eu acho que se você quer entender o que a igreja pensa acerca de aborto, e esse tipo de questão, né, eutanásia está incluído aqui também, essas coisas que envolvem a morte e que são discutidas hoje na nossa sociedade, essa aqui é a melhor porta de entrada. Pelo menos do que eu já vi, essa aqui é definitivamente a melhor porta de entrada. Vou botar desse lado aqui agora. Outra coisa que o pessoal lá de Washington orientou que a gente lesse era esse compêndio de doutrina social da igreja. Esse compêndio é bem interessante porque ele permite a gente ir vendo várias... Enfim, ele passa por vários temas, vai dizendo o que a igreja acha, fundamenta no Evangelho, fundamenta no escrito de alguns santos, em documentos da igreja também. E é muito legal porque, como ele vai percorrendo vários temas e fala bastante sobre isso, você começa a ir pegando, entendendo um pouco qual que é o espírito da coisa. Você vai começando a perceber como que a igreja tem uma posição muito moderada com relação às questões sociais. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, vamos dizer assim. Né? Sempre é uma coisa muito equilibrada, que não tende nem tanto por uma, vamos dizer assim, nem para a direita nem para a esquerda, por assim dizer. E realmente impressiona, assim, realmente impressiona. Tem até algumas coisas que você lê e são até um pouco óbvias, pelo menos eu tive essa impressão. Mas quando você para pensar, você vê que, realmente faz sentido isso estar baseado no Evangelho e na doutrina cristã. Foi bem legal para conhecer essa área da doutrina social da igreja. Eu recomendo a todos que quiserem se introduzir nesses estudos. E um outro livro que eu li, e aí eles nem pediram nessa viagem, nessa questão de Washington, foi essa história dos Estados Unidos, escrita pelo Leandro Carnal. Na verdade, eu acho que, se eu entendi bem, o Leandro Carnal ele organiza e escreveu alguns dos capítulos, mas cada capítulo aqui é escrito por um autor diferente. Né? Tem essa... Enfim, é uma obra colaborativa, né? E, eu decidi ler essa história dos Estados Unidos, primeiro porque eu estava indo aos Estados Unidos, numa das cidades que historicamente é mais importante, que é justamente a capital do país. E, enfim, queria chegar lá conhecendo alguma coisa, conhecendo quais eram os heróis, quais eram as histórias. E esse livro foi uma boa maneira de me familiarizar com um pouco da história deles. Até porque, não lembro se foi no começo do ano passado ou no final do ano anterior, que eu assisti Hamilton pela primeira vez, o musical. E, assim, fiquei completamente apaixonado. É meu musical preferido, quem me conhece sabe que eu gosto muito de musical. E Hamilton é meu musical preferido. E eu fiquei muito pilhado para ler essa obra aqui também para ir acrescentando informações ao que Hamilton me ensinou. Mas, de fato, eu percebi que eu gosto de Hamilton bem daquele trecho que a peça ilustra, né? Porque, enfim, quando passou da parte da Revolução e começou a entrar na história dos Estados Unidos, foi interessante para conhecer, mas, honestamente, não me pegou tanto. Assim. Eu confesso que eu tenho um certo problema com livros de história, não me apetecem tanto assim. Ainda mais história dos Estados Unidos. Eu confesso que, pessoalmente, não tenho tanto interesse, mas eu achei que fazia sentido ler para ir para Washington e, de fato, fez. Acho que foi uma leitura que foi bastante útil neste ano. Outra que a gente leu para viagem, mas que aí não foi nem algo que eles pediram, nem tinha tanto a ver assim, foram esses Political Writings do Francisco de Vitória. Eu e o Lucas, a gente leu isso aqui junto no StreamYard, né, que é o site que a gente usa para fazer as lives. A gente entrava lá e ficava conversando, mesmo sem fazer live. Enfim, a gente leu várias obras que estão aqui. Depois eu ainda li algumas outras quando a gente parou de fazer esses nossos encontros às quintas. E, Francisco de Vitória, né, escolástico bastante tardio. E é muito legal como ele coloca aqui uma doutrina política que me parece uma síntese muito interessante do que é o pensamento político antigo/medieval. Medieval que existe justamente como desenvolvimento do antigo. E aqui ele cita Aristóteles, né, cita Cícero, cita muito Tomás de Aquino, muito Tomás de Aquino mesmo.
Então achei bem legal, assim, eu acho que se alguém está procurando um livro de filosofia política que não é tanto essa coisa moderna, né, que a gente está acostumado a ouvir, né, é Rousseau, Thomas Hobbes, que, enfim, obviamente tem o seu valor também, é importante ser estudado, mas se alguém quiser conhecer um pouco mais como que tendia a ser o pensamento político antes disso, eu acho que essa obra é uma boa forma de conhecer. No caso, isso não é uma obra, tem várias obras aqui dentro. Então, um destaque especial aqui para o On Civil Power, né, de Potestate Civilis, alguma coisa assim, que é justamente a primeira obra que tem aqui, né? De Potestate Civili, do poder civil. Enfim, aí ele descreve a origem do Estado, ele usa as 4 causas aristotélicas para falar de filosofia política, é sensacional, vale muito a pena, muito a pena. E aí aqui voltam algumas obras que eu li novamente para aquela disciplina de mito e cinema que eu mencionei anteriormente, né? A gente não apenas leu mitos como esses da teogonia e tal, né? Mas também a gente leu tragédias gregas. Aqui foco no Édipo Rei, do Sófocles, e na Medeia, do Eurípides. Eu já tinha lido essas 2 obras antes, mas na época em que eu li literatura grega, pela primeira vez, eu estava lendo talvez um pouco por obrigação. Tipo, não, isso aqui é um clássico da literatura grega, eu vou lá e vou ler. Eu acho que esse tipo de leitura tem o seu valor também. Eu acho que não tem nada de mal da gente ir atrás de uma obra só porque dizem que ela é importantíssima. Agora eu não aproveitei tanto. Eu confesso que não aproveitei tanto, mas neste ano, como eu tive a oportunidade também de assistir a vários filmes que fizeram baseados nessas obras, comparar, ver as diferenças, né, me familiarizar bem com as partes, com os acontecimentos do que acontece em cada uma dessas tragédias, eu tive uma experiência muito melhor. Assim, muito melhor mesmo, foi bem legal de verdade. E até porque não foi simplesmente uma leitura crua, né? A gente fez a análise dessas obras a partir da Poética de Aristóteles, que foi outra obra que eu li neste ano, e que eu já tinha lido algumas partes dela, mas eu aproveitei que eu teria de usar para essa disciplina e li o que faltava, né? Li o que não tinha lido ainda. E realmente foi uma experiência bem legal pegar os princípios da poética e ir aplicando a Medeia e ao Édipo Rei. E também a outras histórias que a gente estudou. Principalmente, cara, tem um bicho voador aqui. Mas principalmente porque a gente não leu apenas a Poética do Aristóteles, como se fosse pouca coisa, mas a gente também leu essa obra aqui, que visa justamente fazer uma transposição da Poética do Aristóteles para o cinema. É o Aristotle's Poetics for Screenwriters. Storytelling Secrets from the Greatest Mind in the Western Civilization. Então, um livro que fala sobre storytelling, sobre o roteiro, vamos dizer assim, né? E que justamente se vale dos princípios da Poética de Aristóteles. É um livro facílimo de ler, linguagem muito tranquila. A gente usou só um pedaço desse livro, mas eu fui lendo o resto também, que eu achei bem legal. E, de fato, né, ele aplica vários conceitos do Aristóteles a filmes de hoje, e é interessante ver como essas coisas ainda se aplicam, como isso tudo ainda parece bastante útil. Então fica a recomendação. Às vezes na Amazon isso aqui fica mais barato. Eu consegui comprar por 50 e qualquer coisa, acho que 60 reais. 50 e tanto ou 60 e poucos reais. Valeu muito a pena. Geralmente está bem mais caro, mas se você acompanhar o preço, certamente num belo momento o preço vai baixar. E aí, falando em Aristóteles, né, eu li várias coisas do Aristóteles também. Que agora está meio fora de ordem, mas eu vou colocar aqui na ordem para falar do Aristóteles tudo junto. Bom, eu li, primeiramente, vamos lá, o que eu li de novo do Aristóteles, né? O Tratado do Céu e o Geração e Corrupção, né, que são continuações da física do Aristóteles, né, incluem-se na física do Aristóteles no sentido temático, né, a física como área inclui essas 2 obras e também a física do Aristóteles, né, a obra física do Aristóteles. E é aqui nesse volume aqui, da coleção de Oxford, né, tradução coordenada pelo Ross, a gente tem aqui a física, o De Cello e o Geração e Corrupção. A física eu já tinha lido no outro ano, li de novo li de novo em 2022, como eu já vou dizer, mas o De Cello e o Geração e Corrupção eu não tinha lido ainda. Então foi uma experiência bem legal, até porque trata de uma parte da física do Aristóteles que a galera não costuma ver sempre.
Se a física do Aristóteles já é algo meio desconhecido, o Tratado do Céu é algo que se lê, me parece se lê ainda menos. É onde ele fala mais da questão dos elementos, como é que o mundo, né, o cosmo, né, o cello, de maneira mais geral, ele é composto. Né? Como é que é essa estrutura mais geral do cosmo do ponto de vista material. Então isso geralmente fica meio de lado nos estudos de Aristóteles, foi muito legal mesmo ter esse contato. E aproveitando que eu falei da física, eu já percebi que a física será uma dessas obras que eu vou ler todo ano. Enfim, não que eu tenha pego e lido do começo ao fim, como eu fiz em 2021, mas porque era uma obra que eu estava o tempo todo usando, estava o tempo todo do meu lado, comecei a escrever um artigo sobre isso, sobre um momento específico da física, e enfim, vou usar para minha monografia neste ano, então eu já vi que é uma obra que eu vou estar lendo constantemente. Então nem faz mais sentido colocar na lista de livro que eu li, porque não teve um dia em que eu comecei nem um dia em que eu parei. Né? É algo que eu estou lendo de maneira mais ou menos constante. Não só a física, mas a metafísica. Também é uma obra que eu estou lendo de maneira contínua, apesar de que sim, em 2022 eu peguei a metafísica e li do começo ao fim, em ordem com os comentários do Giovanni Reale. Eu já tinha lido a metafísica, sempre foi um dos meus livros de filosofia preferidos, inclusive eu já imaginei que eu fosse provavelmente me especializar nisso, desde que eu entrei na faculdade, desde antes disso até. Mas foi muito legal porque dessa vez eu pude ler com os comentários do Reale, que eu comprei mais recentemente. Eu de fato não sabia, eu não tinha lido com os comentários, e é impressionante como o Reale é claro e é elucidativo, enfim. Se tem algo que parece obscuro ou até contraditório às vezes no texto do Aristóteles, o Reale vai lá e mostra como aquilo faz algum sentido. Ou mesmo quando Aristóteles de fato acaba talvez caindo numa contradição, o Reale deixa isso claro e mostra pra gente. Né? É de fato um guia para ler o Aristóteles. Então foi um comentário utilíssimo, que também vai me acompanhar aí pelo resto dos meus estudos. Né? São outras duas obras que eu vou levar para 2023 para lê-las de novo, como já estou lendo de novo. Enfim, para pensar em tema para monografia, tema para o mestrado, etc, etc. E, para terminar a parte do Aristóteles, eu li também o Tratado da Alma. Né? Eu tenho uma edição em inglês pela qual eu queria ter lido, mas eu fiquei com muita preguiça de ficar carregando aquele trambolho do Complete Works of Aristotle só para ler o De Anima, que no fim das contas é um tratado pequeno dentro daquele tijolão gigantesco. Então eu acabei lendo nessa tradução do Edson Bin. E eu confesso que, assim, apesar desse disclaimer que eu acabei de fazer, não me parece que, sei lá, eu em nenhum momento senti um problema aqui na tradução, né? Sei que o Edson Bin é bastante criticado, até porque ninguém sabe direito quem esse cara é, mas eu gostei de ter lido por aqui, foi agradável, foi claro, não parece, nada me pareceu muito estranho. Então, Tratado da Alma, também outro clássico do Aristóteles, também já tinha consultado algumas coisas algumas vezes, mas lido do começo ao fim foi a primeira vez. Então, experiência maneira. Saindo agora do Aristóteles, para finalizar os livros lidos em 2022, temos Platão. Platão tem de ter todo ano. Inclusive o primeiro livro que eu li neste ano, no ano passado, perdão, foi o Timeu, do Platão, nessas duas edições. Novamente a edição de Oxford aqui, sempre fazendo presença, com edições muito boas e acessíveis, com traduções boas também. Mas, enfim, eu li principalmente através dessa aqui da Ana Bloom, que é uma tradução que eu nem sabia que tinha, foi meio por acaso que eu encontrei, e aí eu pensei, vou comprar essa edição, até porque vem com uma introdução legal, assim, tradução muito boa, notas de rodapé ótimas também, enfim, nada do que reclamar. É o Timeu e o Critias, né? O Timeu, para quem não sabe, né, é aquele diálogo em que o Platão fala da origem do cosmos, né, como é que o demiurgo, baseando-se nas formas suprassensíveis, foi modelando a matéria, e aí, enfim, passa pelos entes matemáticos, passa por tudo aquilo que, enfim, talvez vocês já estejam acostumados, até dar origem às coisas como elas são. Né? Tem uns detalhes bastante específicos que ele dá, a formação da carne, dos ossos, como é que isso foi se dando, é bem curioso, E o Critias é o diálogo em que a Atlântida é mencionada. Na real, no Timeu, eu acho que ela é mencionada também. Mas a Atlântida no Critias aparece sendo descrita com uma precisão absurda. É realmente muito estranho. Depois que eu li o Critias e toda a descrição que o Platão faz
da cidade de Atlântida, eu fiquei realmente me perguntando como que ele poderia estar falando de algo que não existiu. Eu não estou nem dizendo que Atlântida exista, mas eu achei muito estranho. Eu acho muito estranha essa ideia de pensar que o Platão estava só inventando uma cidade. Porque ele realmente deu dimensões muito específicas. Parecia que ele estava tentando relatar alguma coisa. Mas eu não sei se ele mesmo acreditava na existência da Atlântida, mas parece que sim. Ela existindo ou não, me parece que o Platão acreditava sim. Pelo menos ele escreve isso aqui me parece com uma certeza bastante firme. E então é bem legal, né? Enfim, mas todo mundo já ouviu falar de Atlântida e você olhar na fonte primária de onde isso veio é uma experiência bastante interessante. Além disso, do Platão, eu li o Banquete. Foi uma leitura muito boa neste ano. Eu li num momento da minha vida em que muita coisa que estava aqui fez muito sentido. É um diálogo sobre o amor. E, pô, divertido pra caramba. Eu li com meu amigo Pedro Augusto, inclusive. Salve Pedro aí se você estiver vendo esse vídeo. A gente leu junto no Skype. Inclusive tem tempo que a gente não lê nada no Skype, eu e ele. Mas enfim, a gente leu o Banquete no começo do ano. Foi uma experiência muito legal também, um diálogo importantíssimo do Platão, que eu ainda não tinha lido todo. De novo, só alguns trechos. E vale muito a pena, vale muito a pena. Talvez seja um dos meus preferidos. Talvez seja um dos meus preferidos. Bom, e a gente também tem aqui o Teeteto e o Crátulo. O Crátulo a gente leu ao vivo, inclusive, no Diálogo 6, que eu mencionei no começo do vídeo. E o Teeteto eu li também para uma matéria da faculdade. Né? A gente não leu o Teeteto todo na matéria, mas eu decidi seguir adiante, porque de fato o Teeteto é um dos meus preferidos. Eu adoro completamente esse diálogo. E também foi uma das primeiras leituras que eu fiz neste ano, que foi esse volume aqui com o Protágoras, o Gorgias e o Fédon. Esses três provavelmente, certamente três dos meus preferidos diálogos do Platão. Eu comecei a ler esse aqui neste ano, porque eu percebi, no ano passado, aliás, estou falando como se fosse esse. Eu comecei a ler esse aqui no ano passado, porque eu decidi entrar com um projeto de que quando eu tivesse a fim de ler, mas não tivesse nada específico para ler, quisesse descansar um pouco a cabeça, eu ia ler algum diálogo platônico que eu já tivesse lido. Pelo menos começar a ler e tal, e quando eu tivesse cansado da minha leitura atual, ia voltar para o Platão e continuar lendo os diálogos. Porque de fato os diálogos, apesar de trazerem temas complexos, eles têm uma certa fluidez, justamente por serem diálogos, que torna uma leitura muito agradável. E quando você já leu uma obra várias vezes, tipo, o Fédon acho que eu já li umas 5, Gorgias umas 3, Protágoras talvez 3 também. Quando você já leu várias vezes, né, vários diálogos, fica muito mais fácil para você. Então acho que Platão é uma boa leitura de descanso, por assim dizer. O que não é nenhum demérito de forma alguma. Bom, esses foram os livros lidos em 2022. Mas a gente ainda tem os livros que eu comecei a ler em 2022 e que eu vou levar para 2023 para terminá-los. E são poucos, para falar a verdade. Né? São bem poucos. Primeiramente, mais óbvio aí para a galera que acompanha o canal, é a Trindade de Santo Agostinho. É o nosso volume atual da Patrística, a volume 7. E, bom, tá sendo uma leitura incrível. Assim. Eu teria colocado na minha lista de melhores livros do ano, aquela da live que eu fiz com o Lucas, só que como eu não acabei de ler, eu fiquei tipo, não, deixa quieto. Acho que até coloquei nas menções honrosas no final. Mas porque realmente, enfim, Santo Agostinho é genial. É o primeiro livro dele que eu tô lendo do começo ao fim. Não li as Confissões, só alguns capítulos. Eu sei que isso é um pecado literário, filosófico / religioso, mas, pois é. Tá sendo uma experiência absolutamente incrível, assim. Inclusive, a próxima live da Patrística, que ou está acontecendo no dia de hoje, ou vai acontecer no dia de amanhã, enfim, foi o melhor trecho do Santo Agostinho que eu vi até agora. É realmente excepcional. Santo Agostinho é muito bom. Outro que a gente começou a ler em 2022, mas que vai ficar para a próxima, é esse volume 5º dos Diálogos, né? Porque a gente, para quem não sabe, a gente está fazendo no semestre platônico a leitura por esses volumes da Edipro. E a gente chegou a ler o Banquete apenas, né? A gente não leu mais nenhum dos outros, se não me engano. Não, acho que a gente só leu o Menon. A gente leu o Menon. A gente não leu o Timeu, o Critias e o Banquete ao vivo.
mas eu mesmo li neste ano, então eu nem sabia direito em que categoria colocar isso aqui, né? Se nos livros que eu terminei de ler em 2022 ou nos livros que eu ainda vou ler. Mas, de fato, a gente ainda vai passar por isso. Então eu vou colocar em stand-by como se eu não tivesse lido ainda, justamente porque no semestre platônico a gente vai acabar de matar isso. E, por fim, os novos estudos aristotélicos do Enrico Berti. Eu já tinha lido... Bom, aqui é o volume 2, né? Ele fala aqui sobre física, antropologia e metafísica. Eu já tinha lido os artigos sobre física. Faltaram os de metafísica. E, bem, eu estou querendo ler justamente neste ano, porque eu estou pegando uma bibliografia legal sobre a metafísica para explorar algumas questões. Como eu disse antes, né, eu estou lendo muito a física e a metafísica por questões da monografia e do mestrado, então eu estou sondando alguns temas. E o Bert, ele traz várias questões muito legais, tem vários artigos muito bons aqui. Eu já estou lendo a parte de metafísica, eu já li vários artigos dele aqui. E... Bom, a câmera travou no meio porque a bateria está fraca. Aí eu liguei no carregador, voltou a funcionar. Enfim, comentador sensacional de Aristóteles, muitos insights. É muito bom para você se atualizar de algumas discussões, conhecer algumas discussões que existem no âmbito da interpretação do pensamento de Aristóteles. E certamente vai ser de muita utilidade neste ano. Espero... Não estou lendo com pressa, mas espero terminar logo, porque realmente são artigos muito bons, assim, dá vontade de ficar lendo direto. Você sempre conhece algo novo, enfim, é um autor sensacional. Além de tudo isso, eu esqueci de mencionar lá no comecinho um outro livro que eu li neste ano, só que como eu não tenho físico, eu não falei nada. Eu acabei esquecendo, que é o Evolução do Pensamento Antigo. E esse livro eu li porque, na verdade, eu tive de transcrevê-lo, porque ele sairá pela editora Eleia, se tudo der certo, neste ano, em 2023. Então enfim, o meu amigo da editora, o Thiago, me pediu para transcrever o livro. Eu transcrevi para o computador, mandei o arquivo para ele, eu espero que saia aí neste ano. Mas é isso, esses foram os livros que eu li. Eu espero que vocês tenham se divertido aí, né? Novamente, isso aqui não é uma resenha, né? É uma coisa meio catalogal, meio... vou contar aqui pra vocês o que eu li. Caso vocês se interessarem por alguma coisa, vocês digam. Enfim, podem comentar aí também os livros que vocês acharam legais que vocês leram neste ano. No ano passado, no caso, né? E, enfim, é isso, gente. Espero ter entretido vocês. Porque, como eu já disse, eu gosto de ver esse tipo de coisa dos outros. Mas, sei lá, eu também não entendo por que isso é tão legal assim. Eu entendo que alguém ache isso que eu acabei de fazer aqui um saco. Enfim. Mas se você viu o vídeo até aqui, você certamente curtiu. Então, deixa o like aí embaixo. Compartilha o vídeo para quem você achar que possa interessar. Deixa um comentário, faz todas essas coisas que eu sempre peço para você fazer. E lembre-se de que o link de todos esses livros aqui... Tem uma pilha indo até o chão. Da altura do meu braço até o chão. Todos esses links estarão na descrição para você comprar os livros, se vocês quiserem. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Um abraço para vocês e valeu!